Bom, então vamos lá. A gente vai estar apresentando aqui o nosso seminário, né, para a matéria de aprendizado profundo. O tema que a gente escolheu foi Capture Network, que é uma alternativa, né, uma CNN normal, né? Então o grupo sou eu, né, Gustavo Flaneto e o Gabriel Corrêa Balbino. E aqui a gente tem um roteirozinho na nossa apresentação, né? Então a gente vai começar falando um pouco sobre os objetivos, né, do nosso seminário, um pouquinho da motivação. A gente passa para a Capture Network, né, que é o foco do seminário. Por fim, a gente passa um pouquinho sobre alguns resultados que a gente conseguiu, que a gente conseguiu gerar, né? A gente tentou recriar o paper da Capital Network. E por fim, a gente passa por uma conclusãozinha rápida, né? Falando um pouquinho sobre o que a gente achou, né, sobre a Capital Network, por que ela rendeu ou não rendeu, né, futuro, enfim. Dando uma conclusão sobre geral. Então, primeiro explicando um pouquinho do porquê que a gente acabou escolhendo esse tema, né? E o mais interessante, né, quando a gente fala da Capture Network é justamente para trazer meio que uma alternativa aos métodos meio que tradicionais, né? Então, quando a gente está falando, né, de processamento de imagem, o mais tradicional é a gente usar, né, uma CNN, né, que seria uma rede convolucional, e essa abordagem ela meio que ela é boa, né? Então, por isso que ela acabou virando padrão, mas ela tem alguns probleminhas, né, que a gente vai acabar vendo aí mais pra frente, né? E aí meio que nisso que surge a CaptureNet e é justamente o motivo que a gente acabou escolhendo esse tema, né? Porque é interessante a gente abrir um pouco, né, o nosso horizonte para a gente ver que saiu que não tem só, né, os métodos tradicionais, né? Que de a gente buscar um pouco algumas alternativas e a gente vê que tem sim espaços de pesquisa fora, né, do meio que do comum, né? Então, primeiro para a gente falar um pouquinho de Cartoon Network, a gente precisa antes dar um resuminho, né, do que são as CNNs, né, do que são as redes convolucionais, porque meio que a Cartoon Network ela surge justamente para tentar suprir uma deficiência de uma CNN, né? Então, o que é uma CNN? Né? Uma CNN é uma rede que a base dela é aplicar a função de convolução, né? Então, você pega a definição matemática, né, que é essa aqui que você está vendo, basicamente dado duas funções, f e g, meio que a minha operação de convolução, ela calcula a sobreposição, né, dessas duas funções conforme eu vou andando a cada passo x, né? Então, conforme eu vou aumentando x, eu vou tendo uma sobreposição cada vez maior, e justamente minha função de convolução ela faz o cálculo disso, né? Por isso que ela está na parte integral. E aí meio que como que se aplicar, né? Quando eu estou falando de redes neurais, né? Basicamente, uma das minhas funções vai ser com um filtro e minha outra função vai ser a imagem, né? Então, basicamente, eu vou passar o meu filtro por toda a minha imagem e eu vou gerar algo de saída, né? Que vai ser justamente a minha sobreposição, né? Então, para ficar um pouquinho mais claro, aqui eu tenho o meu filtro, né? Que seria essa matriz aqui de 3x3, onde eu tenho o zoom, né? A matriz de um x. E aqui eu teria meio que a minha imagem original, né? Então, como que funciona a minha função de convolução? Basicamente, eu vou passar esse meu filtro pela minha imagem, né? Então, ele vai começar aqui no canto superior esquerdo. Aí, no próximo passo, ele anda uma coluna para a direita e vai aplicar essa operação de novo, né? E qual que é a operação que ele aplica? Ele vai multiplicar cada par de pixel correspondente, né? Então ele vai multiplicar, por exemplo, esse 1, né, superior esquerdo com esse 1 superior esquerdo. Ele vai multiplicar esse 0, né, no centro superior com esse centro superior e vai aplicar essa função para todos os números do filtro, né? E depois que ele aplicou essa função, ele soma todos os valores aí, justamente que eu tenho aqui o 4, né? E aí a ideia é que justamente ele vai fazer essa operação para cada passo que ele dá sobre a imagem, né? E qual que é a ideia? Por que eu faço isso? Né? O que isso me ajuda, né, quando eu estou falando de redes neurais? Basicamente esse filtro, né, é o que a minha rede vai descobrir, ela vai aprender quais são os melhores filtros que ela pode usar, ela consegue extrair algumas características da minha imagem, né? Então, por exemplo, se eu tiver um filtro onde, por exemplo, a primeira coluna é composta por uns e as outras colunas são compostas por zeros, eu posso dizer que esse filtro ele detecta bordas à esquerda. Então, conforme eu vou passando meu filtro pela imagem, todo lugar onde eu tenho uma borda à esquerda, ele vai sair, né, na minha imagem saída meio que destacado, né? Então, com isso eu consigo consigo extrair várias características da minha imagem, né? Então, se eu tiver, por exemplo, 32 filtros, eu vou conseguir extrair 32 filtros diferentes, né? E aqui a gente tem um pouco da arquitetura tradicional de uma CNN, né? Então, basicamente, a partir da minha imagem, né? No caso aqui eu tenho três canais, né? Que seriam uma imagem com cores, né? Que seria azul, vermelho e verde, né? Eu vou aplicar várias camadas, né? De convolução e pooling, né?
que onde basicamente essa primeira parte é onde ele vai extrair todos os features da minha imagem, né? Por isso que eu chamo de feature learning, né? Então aqui ele não ocorre nenhuma classificação. Então aqui não é nessa primeira parte onde ela vai saber o que tem na imagem, né? Nessa primeira parte aqui, tudo que ele faz é extrair features da minha imagem, né? A parte que vai classificar é justamente a segunda parte aqui, onde ela vai ser uma camada de layers totalmente conectados, né? E aí ele vai se basear nesses features que foi extraído nessa primeira etapa para classificar em alguma categoria, né? Então pode classificar entre um carro, se isso aqui é um carro, se isso aqui é um caminhão, se isso aqui é uma van, enfim. Então, basicamente, não diria todas as redes CNN, mas a tradicional é composta por duas partes, né? Que seria a parte de extração de features e a parte de classificação. E aí, como vocês podem notar, tipo, a parte de filter ela é composta pela camada de convolução e uma pooling. É sempre essa sequência, né? Convolução e pooling, né? E o que seria essa camada de pooling que a gente está destacando aqui? Essa camada de pooling ela funciona basicamente para você diminuir as dimensões da sua imagem de saída, né? Então, como eu estou falando de uma rede, cada pixel da minha imagem teria meio que um peso associado, né? Então, se eu trabalhar sempre com o tamanho original da minha imagem, eu teria muitos pesos para me tratar, né? Então, isso seria meio que computacionalmente inviável, né? E aí que entra a camada de pooling, né? A ideia da camada de pooling é diminuir, usando alguma heurística, esse tanto de pixel, né? E os mais comuns, que seriam, por exemplo, o max pool ou average pooling, que vão fazer justamente com uma ideia parecida, né, da camada de convolução. Ele vai pegar um filtro, né, do tamanho que a gente escolhe e vai aplicar uma certa função, né? Aí no caso aqui, diferente da camada de convolução, aqui meio que essa função ela é fixa, né? Então, por exemplo, aqui o que está acontecendo no GIF é o que a gente chama de max pooling. Então, ele vai pegar esse filtro 2x2, vai passar pela imagem e esse filtro vai sempre pegar o maior pixel, né? Então, por exemplo, na hora que ele passar aqui pelo primeiro quadrante aqui, ele vai ver qual que é o maior pixel, no caso é o 6. Então, o que está na imagem saída é o 6. Então, ele meio que joga fora a informação dos outros pixels, né? E qual que é a vantagem de fazer isso, né? Primeiro, que é meio que a principal função dele, né? Foi porque ele foi criado, é justamente para você ter uma redução no número de parâmetros, né? Então, para evitar que a rede exploda, né? Que tenha muitos parâmetros, né? Que se tornem para treinar seja demora acaba demorando bastante, eu preciso aplicar essa operação de pooling, né? O segundo é que ele ajuda a evitar uma sobreposição, né? Então, ele meio que, como eu estou pegando só aqueles picos com maior valor, eu estou meio que o que eu chamo de pegar só as características dominantes, né? Então, com isso eu meio que filtro de certa forma a minha imagem, né, sobre ruídos, né? Então, se a minha imagem acaba ficando ruidosa, como eu estou pegando só o maior valor, eu meio que consigo ignorar, né, esses valores anômalos, né? Já que eu estou pegando sempre a característica dominante, né? E aí outra consequência, né, dessa característica, né, de características dominantes é que ele fica de certa forma um pouquinho resistente à invariância, né? Então, se meu objeto ele acabar se movendo um pouquinho para a direita, por exemplo, da imagem, a minha camada de pool ainda assim consegue detectar esse objeto e saber que é o meu objeto, justamente porque mesmo que meu objeto se mova um pouquinho da imagem, a camada de poly ainda assim vai conseguir pegar ela porque ela se concentra só na características dominantes, né? Mas como ela tem pontos positivos, ela também tem pontos negativos, né? E meio que esses pontos negativos são o que fizeram surgir, né, a Cap Network, que a gente vai mais para frente, né? Mas quais são esses pontos negativos, né? O primeiro, justamente naquela ideia de pegar só características dominantes, e isso com alguns conjuntos de dados ele pode não funcionar corretamente, né? Então a gente pega, por exemplo, a detecção de células cancerígenas, onde eu tenho meio que o objeto que eu quero encontrar, ele acaba sendo muito pequeno e muito variado o formato dele. Quando eu executo essa operação de pooling, ele meio que pode perder esse objeto, né? E isso acaba sendo um defeito bem grande, né, do pooling, né? O segundo é que, embora, né, quando eu estou falando de uma época, acaba demorando menos tempo para rodar uma época, para o modelo convergir, ele pode acabar demorando mais, né? Então isso, por mais que eu ganhe um pouco de tempo ali numa época e tenha menos parâmetros, né, para me otimizar, ele acaba ainda assim demorando um pouquinho mais para otimizar, né? Então acaba sendo um outro problema do pooling, né? E por fim, o último problema, né, que acaba meio que fechando o conjunto e explicando
a base da Cap Network, porque que ela surgiu, é justamente no tratamento de invariância, né? Então, como eu disse, se o objeto se mover só um pouquinho na imagem, né? Se mover, por exemplo, para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, a minha camada de pooling consegue detectar. Só que se o meu objeto ele acabar, por exemplo, rotacionando para, por exemplo, 90 graus para a direita, aí já fica quase que inviável eu conseguir detectar ele com uma camada de pooling, né? E aí meio que a abordagem padrão, né, para você lidar com isso é justamente você aumentar o seu dataset, fazer um data augmentation, né, girando essas imagens, né? Então a ideia é que eu tenho esse problema com a camada de pooling e que eu trato dele fora da minha rede, né? Eu trato ele no dataset, né? E aí que vem justamente a ideia da Cap Network, né, de fazer esse tratamento, né, dentro da rede, né? Bem, então agora a gente vai falar sobre a Capsule Network. A implementação inicial dela é que ela foi inventada para ser uma forma de se conseguir detectar imagens, só que com um relacionamento espacial entre as partes da imagem. Aqui nesse exemplo, primeiro ele dá, por exemplo, um rosto, que você tem olhos, nariz, boca e a face completa em si, e ele separa elas em itens cada vez menores, seguindo uma ordem hierárquica, constituindo eles sobre o seu relacionamento no espaço que eles fazem no item. Elas são o que? Elas fazem, elas funcionam de que forma? As cápsulas são um conjunto de neurônios, núcleos detectores que vão ser responsáveis por extrair características da imagem e juntos vão se acoplar numa cápsula para ter um resultado de saída que vai ser um vetor que representará em magnitude, em comprimento, vamos por assim dizer, a, o nível de certeza que ele tem sobre a detecção daquele item, daquela entidade, e o ângulo dele, que seria a posição, a relacionação espacial que ela tem. Não necessariamente essa relação espacial, como às vezes a gente vê de ângulo, a gente pensa que é uma de orientação, ela é um conjunto de como que eles, das extrações das características daquele estado que ela está, de como que ela está se comportando naquele momento. Pode ser uma variação de cor, uma variação de posição, uma variação de movimento dos juntos e que gerou no final um valor em angular para orientação daquele vetor. Aí esse slide aí acaba explicitando o que eu disse anteriormente, que a magnitude, a probabilidade de 0 a 1 de que o valor seja de fato foi detectado naquela entidade, e a orientação do ângulo θ é o estado das propriedades, é o estado atual que ela se encontra naquela característica observada. Por exemplo, aqui é dado uma cápsula que é responsável sobre a detecção da face de um gato. Muito provavelmente um conjunto, ela é um conjunto de outras cápsulas responsáveis por detectar o corpo do gato, e ela vem de cápsulas que detectam face, o nariz, o olho, mas essa aí responsável por detectar o olho, o rosto completo, na verdade, ela tem uma magnitude de 0,9, que é a precisão que ela diz de que aquilo de fato pertence ao rosto de um gato. Ela não necessariamente só trabalha com aquilo, ela ela extraiu esse valor como? Pela posição, orientação, largura, então são vários conjuntos que gera uma informação para ela, essa informação ela representa com esse ângulo e com essa magnitude. E no próximo slide a gente vê que, por exemplo, se a gente mudar a orientação do rosto desse gato, essa cápsula ainda assim vai conseguir detectar, mas ela vai ter um valor de angulação diferente, porque ela agora está em outros estados atuais. Agora mudou um pouco o estado, por exemplo, a orientação pode ter mudado um pouco, o núcleo responsável por detecção de orientação, o núcleo responsável por detecção de coloração às vezes mudou um pouco, mas ainda assim ela tem uma exatidão de 0,9 de que aquilo representa a face de um gato. Então ela ainda assim está com certeza de que aquilo é uma face, só mudou o estado atual que ela está. Aí essa forma de representar a saída dela como um vetor, que é muito comum, que é usado nas redes de cápsula, ela tem uma vantagem muito grande, que é o chamado de roteamento dinâmico, que é uma forma de garantir que você vai enviar a saída de uma cápsula filha para uma cápsula mãe, ou possível pai, como eles chamam, apropriada. Se você muda esse valor, você consegue ver que qual cápsula é mais
pertinente àquilo. Se você detectando um rosto, então um olho, então você manda para uma cápsula responsável por detecção de face, por exemplo. Esse roteamento dinâmico, ele é o que? É o processo de encontrar as melhores conexões que é feita de pai para de filhos para pais. Ela usa uma função que vai ser expressada logo a seguir para determinar qual é a cápsula, qual é a melhor conexão a ser realizada. Só que antes de entrar nessa explicitação profunda, a gente vai falar qual que é a diferença, por que ele é usado em comparação com as CNNs, por causa que, ó, no Max, o pooling, que é um tipo de roteamento usado nas CNNs, ele faz o que? A gente pega um feature map e a gente passa para ele, no exemplo Max Pooling, pegando as características mais interessantes, as mais marcantes que foi extraído naquela imagem. Só que é descartado, como já foi dito anteriormente, ele descarta muitas informações, porque ó, ele extraiu uma característica que tem magnitude 19 e outra que tem 12. A 19 é mais marcante, então para ele é mais interessante observar essa característica. Mas a 12 pode ser uma característica que também é importante para aquela imagem, a 7, a 8, mas no caso do Max Pooling ele só vai observar as que têm as melhores grandezas, as que têm as maiores chances de impactar na imagem. Por isso que ele acaba descartando, ela é uma forma de minimizar, mas também você perde algumas informações. Agora explicitando um pouco de fato como funciona o roteamento dinâmico, ele é um coeficiente de acoplamento, representado pela sigla C, de quais é a chance, a probabilidade de conexão de uma cápsula filha com uma cápsula pai possível. Ele é representado com um número que vai de 0 a 1, e ele tem que totalizar todas as conexões, tem que totalizar 1 dos pais, dos filhos para os possíveis pais. Agora é uma explicação um pouco mais profunda de como que funciona o roteamento. Então, explicando detalhadamente, é uma cápsula filha, ela representa a par do objeto inteiro, né? E ela vai produzir um vetor de saída U. Esse vetor de saída U, ele vai ser multiplicado por uma matriz de pesos W, que vai gerar um vetor U-chapéu, vamos chamar que é uma previsão do U, ou seja, você tem essa matriz, ela pode ser uma matriz que representa uma transformação, por exemplo, uma rotação, uma mudança de escala. Ela vai fazer alguma operação lá e aplicada sobre U, que vai gerar esse U-chapéu, que a gente vai usar esse U-chapéu para comparar com o vetor de saída da cápsula pi, que é o vetor V. A gente compara eles, faz o produto escalar e a gente vê se o nível de concordância deles. Se o nível de concordância estiver muito grande, ele vai representar então que aquela saída U com aquela possível transformação vai gerar um vetor muito parecido. Por exemplo, o rosto, eu tenho um nariz que está apontando para a esquerda. Esse nariz apontando para a esquerda, a magnitude dele ainda vai ser muito alta, se for de fato uma cápsula que detecta nariz, por exemplo, ela vai falar, tem 0,9% de chance de ser um nariz. Só que a orientação dele vai estar para um outro sentido, por causa que ele, vamos dizer, ele detectou que a posição dele mudou, então gerou essa outra angulação. Comparando com a cápsula pi, vamos dizer, rosto, se a cápsula pi tiver um rosto apontando para a esquerda e um rosto apontando para a direita, por exemplo, e o nariz apontando para a esquerda, eu aplico uma matriz de transformação que muda um pouco o sentido desse nariz para a direita e eu vejo, os vetores estão concordantes, então eu sei que eles estão num nível eles estão se entendendo. Se eu pegar esse nariz e mudar para a direita, eu vejo que faz sentido, ele pertence a um rosto, então ela vai ser acoplada para aquela cápsula, vai ter um maior nível de acoplamento, que é explicitado nesse slide a seguir, porque a cápsula filha gera um vetor de saída U, multiplicado pela matriz W, eu tenho a previsão daquele U. Comparando com o vetor de saída V do pai, eu vou gerar um valor, e esse valor vai me representar o nível de acoplamento com aquele pai. Lembrando que sempre tem que atualizar todas as conexões. Então você vê aquela cápsula, aquela saída com aquela transformação, tem sentido com a saída do pai? Tem. Então melhora o nível de conexão deles. É basicamente isso que é o roteamento dinâmico que eles fazem. E agora a gente chega numa parte que é uma arquitetura geral das redes de cápsula. Essa arquitetura está baseada no exemplo que a gente usa na parte prática,
que seria uma rede para detecção de dígitos de 0 a 9. Ela é basicamente definida em duas partes, né? A parte de um codificador e um decodificador. Esse codificador vai ser um codificador convolucional, né? Extrair as características da imagem, e um decodificador linear, que vai ser basicamente uma rede totalmente conectada apenas para fazer a decodificação dos resultados das cápsulas. Então, explicitando o codificador, ele vai ter essas três camadas, né? A camada convolucional, que vai ser a camada que detecta e aplica para pega as imagens de tamanho 9 por 9 e detecta os possíveis filtros, possíveis conexões, possíveis características que elas têm. A camada de cápsula primária interna, ela vai ser uma camada contendo 32 cápsulas que vão gerar os que vão ser responsáveis por fazer aquela parte de hierarquia espacial que a gente vê. Então, isso aqui compõe um segmento que, juntando com esse, vão se totalizando para constituir a imagem completa. Ela tem essa saída vetorial 4D, que por fim chega na parte final, que é a cápsula de nível superior, que essas cápsulas, elas direcionam, elas são responsáveis por receber o direcionamento das cápsulas primárias e produzir um vetor de 16 dimensões que é usado para reconstruir a imagem. Então a gente vai pegar a imagem, detectar cada segmento espacial hierárquico dela, por exemplo. É como números tem poucos segmentos que você pode separar, mas às vezes ele pode ter, por exemplo, uma característica que é comum em números, uma esfera, que tem no número 9, número 8, tem uma semisfera no número 5, no número 6, então ele pode ser que uma cápsula, essa cápsula é responsável por detectar esferas, aí a nível superior ela vai detectar esferas, se elas estão mais achatadas, se elas estão mais compridas, para ver se em que número ela pertence, e assim por diante. No final, ela vai chegar nessa representação desse vetor de 16 dimensões, que vai falar, com essas informações você constrói a imagem que foi passada para a gente analisar. Aí, por fim, chega na parte do decodificador, que ele vai pegar esse vetor de 16 dimensões e vai jogar ele numa rede totalmente conectada só para conseguir fazer essa identificação, essa parte de classificação. Então, ele vai ter três camadas, uma totalmente conectada densa, que vai usar uma função de ReLU, que vai passar por uma segunda camada também totalmente conectada com uma ReLU, e por fim uma sigmoide para gerar o nível que vai ter uma saída final com 10 classes, que são dígitos de 0 a 9, com a probabilidade de pertencer àquele dígito que, se não me engano, vai ser usado na posição do vetor. Então, aquele dígito, qual é a chance dele ser o dígito 0? Vai estar na posição 0 do vetor, a chance, assim por diante, de 0 a 1, qual é a maior possibilidade de detecção dele. Bom, e agora passando um pouquinho, né, para nossa implementação prática, né, da Capture Network, a gente meio que tentou recriar o paper do Capture Network, né? Então nele ele basicamente utiliza o Mints Dataset, que é um dataset que contém imagens, né, com números de 0 a 9 digitados a mãos, e ele faz algum teste em cima desse dataset, né? Então a gente meio que implementou ele também aqui, né? Então se a gente dá uma olhada, a gente tem todas as estruturas, né, que o Gabriel está explicando agora. Então a gente tem a primeira parte, que é o codificador, né, que é composto pelo layer de convolução para extrair as features, né, pelas cápsulas primárias, né, que vão fazer meio que essa primeira camada, né, de cápsula, né, para extrair meio que as features interessantes, né, do meu feature map. E meu Digicap, né, que justamente aqui a gente tem, por exemplo, aquele todo o processo interativo que o Gabriel está explicando de selecionar, fazer o roteamento dinâmico, né? E aí por fim a gente tem o decoder, né, que vai fazer justamente a reconstrução da imagem, né? E a ideia é justamente que a partir da reconstrução da imagem eu consiga fazer o meu modelo aprender, né? Então meio que a loss que eu estou falando, né, no modelo do Capture Network, ela é em função da imagem construída, né? Então se eu der uma olhada na reconstrução que ele fez aqui, basicamente eu tenho as minhas imagens originais aqui em cima, e embaixo eu tenho a reconstrução, né? Então a ideia é que através da distância euclidiana, né? Então eu calculo a distância euclidiana entre essas duas imagens, eu saiba o quão distante está a minha reconstrução da imagem original, né? E eu use isso para fazer o update, né, dos pesos no modelo, né?
E a gente vê, né, que ele consegue convergir muito bem, né? Então, com poucas épocas já estava convergindo para 96 acurácia, 99 até em alguns momentos. Então, a gente executou um treino com 20 épocas e conseguiu já esse bom resultado, né? Interessante. E meio que a parte prática acabou ficando isso, né? Porque a gente recriou o que o paper fez e meio que o paper ele também não foi muito à frente disso, né? Então meio que entrando já um pouquinho na parte de conclusão também, isso acaba sendo um dos defeitos que não é exatamente da CapNet, mas meio que do paper justamente de que ele testou em poucos datasets, né? Então quando a gente fala de Cartoon Network, ela saiu em 2017, se não me engano, no paper original, e acabou não indo muito para frente, né? Meio que o porquê que isso aconteceu. O primeiro ponto, né, que é o que está exposto aqui, é justamente que essa alternativa, né, de fazer a cápsula e principalmente fazer o roteamento dinâmico, ele acaba sendo um processo muito custoso, computacionalmente falando, né? Então, o tempo que eu demoro para treinar uma CapNet ele acaba sendo quase sempre consideravelmente maior, né, do que o tempo que eu demoro para treinar uma CNN normal, né? Então meio que os benefícios, né, que eu tenho com a Captain Network, né, que a gente já viu na apresentação, ele meio que não compensa todo o tempo que eu estou demorando para treinar, né? E meio que outro problema também, né, que surgiu, que não que surgiu, mas que vejo no Captain Network, é justamente de que eu não tenho dados de teste, né? Basicamente o paper só testou com esse dataset e ficou nisso, né? Então, talvez, né, e aí já entrando um pouco para o futuro, se a gente tivesse tido um pouco mais, né, de atenção, um pouco mais de foco, né, nesse tipo de rede, tivesse testado, né, tivesse aprimorado a rede, talvez tenha, talvez ela tivesse vingado, né, mas como que acabou ficando só nisso, meio que ela não foi para frente, né, inclusive tem até uma entrevista do próprio autor, né, do paper da CaptionNet, se não me engano, de 2018, que ele falou que justamente perguntar para ele por que a rede dele não acabou indo para frente, ele disse justamente que por mais que a CapNet em si não tivesse ido para frente, meio que a ideia que ela trouxe de justamente propor algo novo, né, do que já está estabelecido, né, meio que no universo, né, de machine learning, isso meio que acabou influenciando algumas outras, surgir algumas outras meio que alternativas, né? Então o Transformers que ele cita foi justamente uma alternativa que surgiu, né, dessa ideia de mudar o roteamento, né, de uma CNN normal e que meio que a Transformers sim acabou se tornando algo muito usado, né? Então ele saiu um pouco, né, da parte de NLP, né, de processamento de linguagem natural, e já está entrando até na parte, né, de processamento de imagem, né, com resultados muito promissores, né? Então meio que talvez, né, se a Cartoon Network tivesse tido um pouco mais de atenção, né, um pouco mais de teste para meio que aprimorar ela, né, fazer ela não ser tão custosa, de fazer o benchmark com outros datasets, talvez ela tivesse ido um pouco mais para frente, né? Mas ainda assim a ideia ela é interessante, né? É bom você trazer meio que essas alternativas e que sirva, né, de meio que motivação, né, para quem está querendo entrar no mundo da pesquisa que vê que você tem várias áreas, né, que ainda estão crescendo e que ainda podem, que ainda estão abertas, né, para muita pesquisa, né. E aqui a gente só tem uma referência, né, de onde a gente tirou todos esses dados, né, e a apresentação fica aqui.